Procrastinar, ato de deixar para depois, adiar, transferir para outro dia, postergar. Esse comportamento não te lembra algo muito habitual da cultura brasileira? Nós, brasileiros, estamos contaminados com esse hábito tão nocivo de deixar tudo para a última hora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os males da procrastinação. Venha comigo! É comum entendermos o comportamento de deixar tudo para depois como que ligado à preguiça, à falta de vontade. Isso também pode ser, mas isso somente fala sobre o comportamento, não explica o que acontece dentro de uma pessoa para que ela protele tudo, deixe tudo para a última hora. Vocês já viram, já perceberam que não é tudo que a gente deixa para depois? Na verdade, nós deixamos para depois aquelas coisas que nos desagradam ou que nos sentimos incapacitados para cumpri-las. Ao meu ver, 3 razões podem estar atrás de um comportamento de procrastinação: medo, imaturidade emocional e pensamento mágico. Vamos falar primeiro sobre aquelas situações onde nos sentimos incapacitados e não nos damos conta disto. Normalmente nós temos muito medo de desapontar as pessoas, de decepcionar as expectativas delas sobre nós. Isso acontece muito em trabalho. Quando eu tenho um trabalho para entregar e estão esperando muito de mim, eu posso sentir medo de decepcionar essas pessoas. Portanto, esse medo faz com que eu vá protelando até a última hora, quando não dá mais para protelar. Aí eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer na correria, na pressa, e se por algum acaso alguém se decepcionar, eu vou ter uma justificativa para mim que eu tive pouco tempo. Então são estratégicas que o nosso mundo psíquico constrói para que a gente não se dê conta, não tenha que lidar com a dor do verdadeiro sofrimento. Outra atitude de medo é, muitas vezes, nós termos medo de frustrarmos a própria expectativa. Então, eu espero muito mais de mim do que na realidade eu posso dar. Ou eu tenho a ilusão que eu vou ter muito mais facilidade em desempenhar alguma coisa do que realmente eu tenho. E aí eu tenho medo de constatar isso, porque quando eu me aproximo da atividade, eu começo a sentir minhas limitações, as minhas dificuldades. Então eu começo a perceber que eu não sou exatamente aquela imagem que eu construí de mim. E isso pode fazer com que também eu protele as coisas, porque não é um sentimento agradável. Uma das razões que, ao meu ver, é um amigo inseparável do deixar para depois é a imaturidade emocional. Quanto maior a imaturidade emocional de uma pessoa, mais ela precisa gratificações imediatas. Vamos pensar na criança. A criança não tem aquela visão de fazer algo mais desagradável agora em função de um bem maior. Um exemplo: ofereça para uma criança: eu te dou um bombom agora e te dou 5 bombons quando você terminar a lição de casa. O que você escolhe? O que a criança vai escolher? Um bombom agora. Salvo raríssimas exceções,
a criança vai escolher um bombom neste momento do que 5 bombons após uma atividade que ela considera desagradável. Por quê? Porque ela é movida pela gratificação imediata. Assim é para um adulto imaturo também. Então, diante de uma tarefa ou de um compromisso ou de um trabalho que ela precisa entregar, ela começa aquele jogo do auto-engano. Não, eu preciso responder agora esses e-mails. Não, eu só vou ver os recados. Deixa eu ver, olha, tem um negócio urgente no WhatsApp. Não, eu só vou arrumar aquele armário, depois eu faço. Percebe que isso é o auto-engano? Ela vai fazer tudo aquilo que é mais agradável, que gratifique mais, postergando o que ela acha que é mais chato fazer. Uma criança não sabe estabelecer prioridades. Prioridade, o que é? É aquilo que é necessário e mais urgente. Isso é prioridade. É o que é necessário e mais urgente. Não entra na categoria de prioridade agradável ou desagradável. Então, a criança não sabe lidar com isso. Ela vai, entre brincar e fazer a lição, ela vai brincar primeiro. O adulto imaturo emocionalmente também. Entre fazer o dever e ter um prazer imediato, ele vai optar pelo prazer imediato. E a prioridade sempre ficará para depois, até a última hora. A criança, quer ver outra diferença? A criança não sabe planejar. A criança se perde no tempo. Fala para a criança assim, olha, me avise daqui 20 minutos. Veja se ela consegue ter referência de 20 minutos. Quanto mais imaturo emocionalmente nós somos, também mais dificuldade nós temos em lidar com o tempo. Então nós vamos prorrogando como se fosse dar tempo. Não, se eu tenho 15 dias, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, até o dia que falta, que nós estamos na véspera da entrega. Aí não dá mais para eu postergar. Então vejam que o comportamento de postergar, de procrastinar, está muito ligado com a imaturidade emocional. É como se nós tivéssemos uma criança dentro de nós que quer fazer o que demanda o prazer infantil, enquanto o nosso adulto não está estabelecendo limites. A criança não sabe pensar nas consequências, mas nós esperamos que um adulto saiba pensar a priori nas consequências e tome uma atitude para que não chegue nisso, que antevenham uma atitude. Então, vamos lá. O que fazer diante disto? Primeira coisa, divida você. Você tem um adulto, um lado adulto e um lado criança. Se o seu lado criança está superando o seu lado adulto, portanto, você está procrastinando todas as suas responsabilidades, nós vamos ter que inverter esse jogo, né? Porque quem está tomando conta de você é a criança, não é o adulto. Para inverter esse jogo, o que nós precisamos fazer? O adulto precisa ser reforçado. Para isto, ele vai ter que educar essa criança. Gente, educar a nossa personalidade é a primeira coisa quando a gente quer educar alguém. Por exemplo, eu não acredito em pais que possam educar seus filhos se não educaram primeiro sua própria personalidade. Porque é a primeira criança que nós temos. A personalidade é a nossa primeira filha. É aquela que, né, vai querer o prazer imediato e nós vamos precisar falar, não, vamos fazer o que é necessário. Vamos aprender o que deve ser feito primeiro. Então você vai ter que enfrentar a birra da sua criança, as seduções, porque ela vai falar, só esse pouquinho, daqui a pouquinho eu vou fazer, são mais 5 minutos, você não vai poder ceder.
Então você tem que ter uma autovigilância muito grande para não ceder ao lado imaturo da sua personalidade para que você possa mudar a procrastinação. Mais uma razão é o pensamento mágico. Vocês já viram? Criança sempre acredita que ela vai bem na prova, mesmo que ela não estude. Não, eu vou passar, eu vou bem. E aí vai postergando, né? Não estuda, estuda no último dia. Nós adultos imaturos também, de certa forma, fazemos isso. A gente acredita que tudo vai dar certo, que na última hora alguma coisa meio mágica vai acontecer e tudo vai dar certo, vai dar tempo. Será? Porque quando não ocorre, o que acontece? Vem o desespero, vem a ansiedade, vem a frustração. Esse é o pensamento mágico, que está muito ligado à imaturidade emocional. Então, para você lidar com isso, vamos voltar àquele exemplo da criança. Se você tem uma tarefa para fazer, considere que a sua criança você vai ter que educá-la. Então, vamos dividir a tarefa em tarefas menores. Vamos supor, você tem que escrever um trabalho. Divida entre pesquisa, escrever a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Ou então, divida em tempo. Eu vou trabalhar 40 minutos e vou parar 10, 15. Só que tem que ser programado. Eu vou trabalhar 40 minutos e vou parar 15. Não é? Eu vou trabalhar mais ou menos 40 e vou parar mais ou menos 15. Não, é educação mesmo. Então você trabalha 40 minutos, deu 40 minutos. Se você trabalhou focado, sem distrações, sem fuga, pare 15 minutos e presenteie sua criança. Vá fazer alguma coisa nesses 15 minutos que você goste. Só que não passe de 15. Aí volta, trabalha mais 40. Ou concluiu a primeira parte da sua tarefa, presenteie a sua criança. Mas volte para executar a segunda parte. E sempre presenteie quando seu lado adulto trabalhou sem distrações, sem fugas. Presenteie o comportamento certo. Reforce em você o comportamento adequado, o bom comportamento. Espero ter te ajudado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Nos ajude a compartilhar este autoconhecimento. O dia a dia bem vivido é o grande responsável pela qualidade de vida das pessoas. Deixe suas perguntas ou aqui no vídeo, nos comentários, com hashtag Yara Responde ou inbox. Muito obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.